Deixa eu fazer uma breve apresentação minha. Sou de Curitiba, trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento web, pouco mais de 8 anos com desenvolvimento mobile, Android e iOS, e a questão de mais ou menos uns 2 anos nessa área de automação, tá? Então eu acabo trazendo muito da minha bagagem lá da parte web, eu acabo trazendo para essa área de automação e aplicando aqui. Estou gostando demais, tanto é que eu estou até abandonando a área mobile para trazer tudo que eu tinha de mobile para a área de automação mesmo, de WhatsApp, de automação. E o que eu vou apresentar aqui para vocês é um fluxo que eu já tenho um aplicativo. Então, eu criei um aplicativo já há alguns anos atrás para poder fazer agendamento de horários para salão de beleza, clínicas odontológicas e por aí vai, com algumas características que esses clientes têm, que é a possibilidade deles trabalharem com multiprofissionais, cada profissional com a sua própria lista de serviços e cada serviço com um tempo diferente entre eles. Então, a ideia é que eu pudesse fazer muito mais do que essas automações de agendamento eles fazem com o Google, com o Cal.com, com o Calendly e tudo mais. Então, eu já tinha uma base própria minha, que eu tinha resolvido uma série dessas questões, e eu trouxe isso para essa automação. Então, qual é a ideia aqui dessa automação? É que ele possa trabalhar com vários agentes, tá, aqui, e o principal dos vários agentes é que o agente de agendamento, tá, ele seja alguém que trabalhe bem específico com as custom tools, tá? Então eu trabalhei muito forte nesse fluxo aqui, trabalhando com as tools para que eu pudesse trazer na apresentação e na movimentação que o usuário faça ali no WhatsApp, nas perguntas que ele faça, ele consiga responder na totalidade tudo que ele precisa para poder fazer um agendamento, com qual profissional ele quer, quais serviços ele quer, porque às vezes ele não quer só um serviço. Então ele quer ir no barbeiro, ele quer cortar o cabelo e aparar a barba. Então são 2 serviços, ele precisa somar o tempo dos 2 serviços e agendar a soma daquele tempo lá na agenda do profissional. Então ele consegue resolver essa totalidade de questões nesse fluxo todo aqui. Eu adicionei algumas funcionalidades para poder permitir que no nicho, às vezes, o WhatsApp que está conectado no agendamento é o WhatsApp do profissional, é o WhatsApp dele mesmo. Então ele não tem um WhatsApp próprio para isso, para ficar direto no robô. Ele trabalha com o WhatsApp próprio dele. Então eu criei uma área de comandos, onde o próprio profissional ele pode usar o WhatsApp dele para conversa. No meio da conversa, a pessoa quer fazer um agendamento, ele digita /agenda. Pronto, aí para frente ele ativou o bot, e o bot aqui começa a ter a conversa com ele, tá? Então, esse fluxo trabalha com várias funcionalidades que tem aqui dentro. E o resultado dele acaba sendo isso daqui. Então, o resultado acaba sendo essa consulta que eu faço, e apenas para passar para vocês, hoje eu trabalho com uma base MySQL, tá, para poder fazer esse controle todo dos dados que eu tenho. Então, nessa consulta que ele faz, ele consegue trazer para mim quais são os horários disponíveis, tá, que eu tenho para o profissional que eu estou buscando. Então, aqui eu estou trabalhando com uma barbearia de teste, tá? Quais são os horários que eu tenho, então, para amanhã de manhã, ele já me traz os horários disponíveis que eu tenho, tá? Na escolha do horário, ele já me diz quais são os serviços que eu tenho disponível para poder trabalhar com esse profissional. Eu posso escolher os serviços, então, escolher mais do que um. Então, eu escolhi 2 serviços, inclusive, para poder fazer uma demonstração. Desses 2 serviços que eu escolhi, ele já reservou o horário dos 2 serviços, cada um era 30 minutos, então ele reservou 1 hora na agenda do profissional já, tá? E quando eu confirmei, ele já foi lá no meu banco de dados MySQL e já salvou todas essas informações referente ao meu agendamento. Então, assim, eu consegui resolver muito do que eu tinha problema, até tentei trabalhar com o Cal.com lá e com a agenda do Google para tentar ver se eu abandonava também a agenda do MySQL,
mas eu vi que nessas funcionalidades que eu precisava eu não ia conseguir, tá? Uma característica que eu tenho aqui nessa base de dados é o seguinte, eu consigo verificar, eu sempre aqui faço uma verificação no começo de todas as minhas funcionalidades, se o meu bot ele tem permissão de uso, tá? Ou seja, se no trabalho que eu tenho, aquele cliente ele está em dia, entre aspas, lá com os pagamentos dele, o bot ele tem permissão de uso. E se ele tem a permissão de uso, quais são as variáveis desse bot que eu preciso trazer? Que é nome da empresa, às vezes endereço da empresa, algumas coisas assim que eu trago para dentro aqui do meu bot. E quando eu seleciono qual é o profissional que eu vou trabalhar, eu tenho algumas características que nenhuma agenda conseguiu resolver. E algumas delas são horários diferenciados. Então, o profissional trabalha das 9 da manhã às 18 aqui da noite, às 18 da tarde, ele tem 1h30 de intervalo no almoço, ele tem um intervalo do café dele, de repente isso ele faz de segunda a sexta, mas na quinta-feira à tarde ele está de licença e ele não vai poder trabalhar na quinta-feira à tarde, então a agenda dele precisa fechar na quinta-feira à tarde. O meu bot ele consegue reconhecer que aquele profissional não tem horário na quinta-feira à tarde e automaticamente ele não vai fazer reserva para ele. Então tudo isso eu trato nessas APIs que eu trabalho aqui. Então eu criei várias APIs que fazem a verificação de permissão, APIs que fazem essas verificações se o bot está habilitado ou desabilitado, tá? Que são os comandos que o profissional dá, e as custom tools, que todas elas apontam para APIs que eu desenvolvi. Então, cada custom tools dessa daqui, procurar horário livre, criar o agendamento, procurar, eu posso fazer uma consulta, olha, eu não lembro qual é o meu horário, eu vou lá, digito, não lembro do meu horário, então ele vem aqui, consulta qual é o meu horário, já me informa, cancelar um horário, reagendar um horário e procurar serviços, todas essas custom tools aqui, elas estão aqui. Então, todas elas são APIs que eu desenvolvi trabalhando lá com PHP, conectado na base de MySQL e trazendo todas as informações que eu preciso, tá? Então, assim, eu criei um sistema de agendamento e eu já vi que muita gente está trabalhando com sistemas de agendamento ali, todas elas trabalhando com as ferramentas que eu já tinha testado, do Google Calendar, do Cal.com, testei o Calendly também, mas para as características que eu gostaria de poder ter para salão de beleza, para clínicas e tudo mais, eles não conseguiriam me atender. Então eu acabei trabalhando dentro da minha base mesmo, que eu sei que já atendia quando o aplicativo ele é mobile, então eu continuei trabalhando com a minha base mesmo e apenas fiz uma API para poder fazer a adaptação agora trabalhando com fluxo dentro dela, tá? Então, a ideia é de poder ter um sistema de agendamento muito mais robusto do que, basicamente, os sistemas de calendário têm hoje disponíveis ali no mercado, pelo menos esses que a gente consegue identificar como sendo os open sources ou gratuitos. Deixa eu verificar. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta enquanto eu estou apresentando, podem me cortar, tá? Só um comentário. Só parabenizar, cara, que fluxo top demais. Pode falar. Tá bonito mesmo. Obrigado. Ele está dentro daquele fluxo do bem organizado que falaram agora há pouco aí. Eu também sou dessa. Para mim, se o fluxo ele não estiver alinhado, parece que eu tenho um toque. Eu tenho que alinhar ele. É o programador, Eurico, igual o do nosso amigo que estava aqui, do Thiago também, né? A cabeça não funciona Thiago, se não tiver assim, né? A minha não funciona, cara. A minha não funciona. Eu tenho que olhar ele bem alinhado, senão ele não vai funcionar. Sabe o que eu lembro, o Eurico tem a barba branca que nem eu, vai lembrar. Sabe o que eu lembro? Dos go-to do Visual Basic. Lembra que a gente vinha pra cá, ia pra lá, voltava, era um inferno lá, cara, aqueles go-to lá que tem no Visual Basic. Isso aí, graças a Deus, ficamos livres, voltou no no-code. Voltou. Não, pior que eu trabalho com low-code também, tá? Para alguns clientes. E esse low-code também tem essas coisas desses blocos que são vai para lá e vem para cá, e vai para lá e vem para cá. Às vezes a gente se perde. O low-code era para ajudar e ele se perde. E só que, cara, a organização do NHN é fantástica, sabe? Eu gosto demais.
gostaria de ter algumas coisas a mais aqui até para poder fazer, para organizar melhor, mas enquanto não dá para organizar melhor, eu vou trabalhando em cima daquilo que a gente consegue fazer. Tá? Mas obrigado aí pela observação aí do fluxo. Eu tentei trabalhar bem com ele mesmo e colocando nele sugestões que todo mundo pode fazer nos seus fluxos, que é poder trabalhar com os erros que o fluxo ele pode dar, e não somente que o fluxo ele pode dar. Por exemplo, eu trabalho com buffer de mensagem no Heads, tá? E o Heads que está no meu servidor está dando constantemente timeout. Eu preciso identificar o que está acontecendo, mas é constante. Então, eu tenho aqui uma verificação, eu tenho aqui um buffer de mensagens, que é um outro fluxo, estou chamando um outro fluxo no NHChain, que faz o buffer de mensagem. Tá? Então, eu já vou buscar ele lá, eu não trabalho com ele aqui dentro porque ele é compartilhado, eu já vou buscar ele lá, ele faz um buffer. Eu já identifiquei que volta e meia ele está dando aqui um timeout. Então, eu consigo trabalhar bem com a questão de erros, tá? Por exemplo, eu criei aqui no começo do fluxo, tá? Eu criei um timeout do fluxo. Então, ele salva uma variável lá no heads, bem no começo, que é o timeout do fluxo. Cara, se esse fluxo ele não terminar em um minuto ele não chegar até o final, eu mando uma mensagem para o usuário lá no final, falando assim, olha, parece que nós tivemos um problema de comunicação. Você gostaria de poder voltar à nossa conversa? Que é para o usuário ele não ficar no vácuo. Porque em algum lugar aqui, se der um problema no fluxo aqui no meio, o usuário fica sem resposta. Parece que ele ficou no vácuo, alguma coisa assim. Então, eu criei aqui, ele criou um timeout aqui, e lá no final da minha mensagem, eu apago esse timeout. O meu último nó aqui é para apagar o timeout. Se ele não apagar esse timeout, eu tenho um outro fluxo que verifica, cara, o teu timeout deu mais do que 1 minuto. Eu já disparo uma mensagem para o usuário. Então, eu faço tratamento de erros no meio do fluxo que ajudam a fazer com que o fluxo se torne melhor, entendeu? Muito bom. Então é mais ou menos isso, mesmo, tá? Passando assim, em linhas bem amplas, é um sistema de agendamento para um pouco mais robusto do que a gente está acostumado a ver aí nos fluxos que tem trabalhando com os sistemas atuais, tá? Esse fluxo, só uma observação só, esse fluxo que eu estou apresentando, ele utiliza uma base que é proprietária. Então, a princípio, esse fluxo ele não estará disponível, mas eu já estou fazendo uma versão dele, tá, com uma base. Eu comecei a fazer com Basehall, não sei se eu vou permanecer com o Basehall ali para poder fazer, mas a ideia é que eu possa disponibilizar esse fluxo com uma base mais aberta, tá? Aí acredito que mais alguns dias, aí talvez uma semana ou duas, eu consiga aqui ter uma versão desse fluxo com uma outra base de dados, para que eu possa disponibilizar isso daí e o pessoal poder até aprender melhor como trabalhar com as custom tools. Eu fiquei assim impressionado com o que uma custom tool ela pode fazer, sabe? Hoje acho que nenhum fluxo meu mais está saindo sem custom tools ali dentro do agente, porque a possibilidade de poder ampliar o que nós fazemos no NHChain é muito grande. Legal. Qualquer dúvida que precisar do Basehall, eu posso ajudar, que eu conheço um pouquinho ele. Uma besteirinha, né? Besteirinha, quase nada. Um pouquinho, tá? É só embaixador. Cara, eu vou acabar o ano com mais um. Esse embaixador do NHChain, embaixador do Basehall. Eu vou acabar o ano com mais um, vocês vão ver só. Tô negociando. Tô negociando aqui para poder terminar mais um, hein? Gente, tá show de bola esse fluxo aí. Você que achou bacana. Esse fluxo eu conheço ele. Essa parte ali das multi-LLM eu conheço ele. Acho que fui eu que estreiei esse negócio. Acho que foi eu que estreiei esse negócio aí no NHChain. Exatamente. Eu peguei, só que quando eu peguei lá no cal.com, tá? Eu peguei assim, eu vi, tinha ali, cara, eu peguei, olha, gostei disso daqui, e eu acho que é por essa linha que eu vou trabalhar. Então é por isso que eu falo, eu estou aqui nesse fluxo, tem muito do que eu aprendi dentro da própria comunidade ali, entendeu? Sim. E do que eu fui adaptando para poder saber como que eu poderia chegar até o final, tá? Sim, eu lembro que quando a gente começou, né, Luiz,
nessa questão, era eu e o Rafael. Aí nós tínhamos muito problema com DeFi. E aí como é que nós resolve? E aí saiu o teste classifier, né, para a gente poder usar multi-LLM dentro do N8N. E aí a gente foi testando, foi vendo forma, e depois já mudou para esse formato que está aí hoje, que é a parte que vocês estão vendo. Então, tipo assim, foi um grande trabalho até a gente conseguir produzir um workflow como é no DeFi, só que dentro do N8N, né? E aí depois que a gente conseguiu produzir, a gente viu que era muito melhor lá no N8N para produzir isso aí. E aí, tipo assim, pelo menos eu não sei se tinha, né, antes, mas eu nunca tinha ouvido falar de multi-LLMs dentro do N8N, né? Aí a gente que estreou esse recurso e lançou para a galera na comunidade, e hoje a galera tá toda trabalhando seus fluxos já com base no fluxo da comunidade, fazendo, né, multi-LLM dentro do N8N, nesse formato aí, né, que a gente já conhece, que é ali com o juiz, que é com o switch ali, que é o classificador, aí o cara põe 4, 5, 10 LLM, no final a resposta, e é muito bacana o cara ver que o pessoal tá pegando lá, tá aprendendo, tá desenvolvendo outros fluxos, né, em cima do fluxo lá da comunidade. Esse fluxo aí é um belo exemplo mesmo, é sensacional a questão que ele desenvolveu aí, dele ter desenvolvido a própria API, então ficou muito bom, acrescentou muito essa questão de ter várias LLMs para melhorar esse trabalho, né? E Sim. como eu falei anteriormente, você que gostou, que achou bacana, quer implementar um fluxo desse na tua empresa, precisa fazer uma clínica que tem multiprofissionais, multi-agendamentos, né? Essa semana me contrataram para fazer de uma clínica que tem meio mundo de profissional, é um para gordura, outro para lipo, outro para não sei o que, outro para não sei o que, e todos têm agendas diferentes, né? Então a gente está fazendo justamente com essa base de multi-LLM, né? Que aí cada profissional ele tem que ter uma agenda e ele tem que ter um agente diferente, né? Para ele, para tudo que ele precisa apresentar lá, né? Tem que ter um agente separado para ele. Então, para você que tem, né, essa necessidade, entre em contato com a gente aí, lá no site que a gente acabou de mostrar, lá do Fábrica de Automações IA, você pode falar. Lá você vai encontrar o nosso amigo lá também. Aí você vai poder implementar, contratar ele para fazer a implementação disso aí na tua empresa, né? Para fazer multi-agendamentos aí. E para você que quer pegar essa base do fluxo, tem lá na nossa comunidade. Você pode ir lá pegar, tá gratuito, tá no Drive, lá na descrição da comunidade. Entrou, tá lá em cima, só abrir descrição, lá embaixo tem um Drivezinho. Você pode baixar, tá lá o template da comunidade. Não é esse do rapaz, tá? Esse a gente vai fazer uma versão lá pro VIP ainda, tá?